Fala pessoal, última aula eu falei com vocês sobre geradores elétricos. Nessa aula a gente vai dar continuidade nesse assunto, tá? Então agora a gente vai trabalhar os geradores elétricos aplicados aos circuitos elétricos, tá? Na última aula eu mostrei para vocês o que era um gerador e como ele funcionava, né? Falei do gerador ideal, falei do gerador real e disse para vocês a diferença entre eles, né? Então, quando eu falava para vocês que um gerador real era aquele que possuía uma resistência interna, né? Esse Rzinho. Então, essa parte aqui seria dentro do gerador, né? Aquilo que você não consegue ver. Imagine que fosse uma bateria e uma representação dessa bateria seria ele tendo uma força eletromotriz e dentro dele uma resistência interna, né? Que é aquela parte que vai fazer uma dissipação dessa própria energia. É como se você consumisse uma parte dessa energia gerada aqui dentro, né? Você vai encostar no gerador lá, você vai perceber que ele aqueceu, provavelmente, porque a resistência interna dele fez a transformação de energia elétrica para energia térmica. Aí eu disse para vocês que vocês poderiam descobrir a DDP, né, entre os terminais desse gerador, que você encontraria esse U, né, que é a diferença de potencial, a tensão elétrica entre os polos do gerador através dessa equaçãozinha, né? Você poderia pegar a DDP, que seria igual a força eletromotriz, menos a resistência interna, vezes a corrente que passa aqui por esse circuito, né? Ou que passa por essa resistência, tá? Agora a gente vai aplicar esse gerador a isso daqui, ó, tá? Até então a gente estava trabalhando com ele isoladamente, mas ele sozinho não tem função nenhuma, né? A utilidade dele é quando você liga alguma coisa nele, né? Se liga uma lâmpada, um motor, alguma coisa nesse gerador. Então vamos usar um resistor aqui, tá? Um resistor equivalente, um resistor R. Imagine que esse gerador sai dele uma corrente elétrica e passa por esse resistor, vem para cá novamente e volta para cá para o polo, beleza? Então a corrente elétrica sai do meu gerador, passa pelo Rzão e pelo Rzinho. Como que eu posso descobrir o valor dessa corrente elétrica? Para um gerador real, que tem a resistência interna, eu vou descobrir a corrente elétrica através desta equação. A força eletromotriz dividido pela resistência interna, mais o valor do meu R, tá? Esse R pode ser apenas um resistor, como pode ser também um resistor equivalente, ok? Antes de eu fazer um exemplo com vocês, aplicando essa equaçãozinha aqui, eu quero lembrar vocês uma coisa, ó, que é importante vocês lembrarem disso, ó. O amperímetro, ele mede a corrente elétrica, né? Por isso que é ampere, de amperímetro, ele mede a corrente e para você medir a corrente, você precisa ligar ele sempre em série. Sempre que você quiser medir algo que seja corrente, você vai ligar em série ao circuito. Se você quiser medir a DDP é entre os terminais, ou seja, você vai ter que ligar sempre em paralelo, tá? Então, se você quisesse descobrir a corrente elétrica que passa por esse circuito aqui, você ia ter que abrir aqui, ia ter que conectar aqui dentro o amperímetro, tá? Para a corrente sair da fonte e passar pelo amperímetro. Tá vendo que está ligado em série com o resistor? Então, é obrigatório, sempre que você quiser calcular a corrente elétrica, a corrente elétrica através do amperímetro, você tem que ligar ele em série. A DDP, vamos supor que se quisesse descobrir quanto vale a DDP, né? A DDPU. Vamos supor que você não tivesse não tivesse informações para você fazer esse cálculo aqui, para você descobrir quanto valeria essa DDP. Então, você ia ter que colocar um aparelhinho em paralelo aqui, ó, tá? Com esse resistor, que é o voltímetro, beleza? O voltímetro, ele estaria ligado aqui, beleza? Ó, um aparelhinho, tanto o aparelho voltímetro quanto o amperímetro é isso daqui, tá? Deixa eu dar uma afastada aqui para você ver melhor. Então, ó, esse é o aparelhinho, tá? Então, o que acontece, ó? Esse aparelho se chama multímetro, porque ele tem várias funções, tá? Além de eu poder medir as tensões elétricas, as DDPs, eu consigo medir também o valor da corrente elétrica, aqui em amperes. Eu consigo medir a resistência, tá? Consigo ver a função aqui, consigo ver se tem um diodo funcionando, enfim, tem várias coisas aqui que eu consigo analisar. Mas aqui, quando eu quero descobrir a corrente elétrica de um circuito, eu teria que mexer nisso daqui até a posição ali, vamos supor que passasse 20 miliamperes, né? 15 miliamperes. Então, eu teria que colocar esse valorzinho aqui, tá? Aí, eu ligaria nesse ponto, que é o negativo, tá? Que é o comum aqui, que está a terra, e nesse ponto. Então, eu teria que colocar dois fios, tá? Um aqui no
nessa parte chamada comum, aqui na corrente elétrica e ligaria esse meu circuito, esse fiozinho vermelho eu ligaria aqui, por exemplo, e o preto eu ligaria aqui, tá? Eu estaria medindo a corrente elétrica. Se eu quisesse descobrir a DDP aqui, se isso daqui fosse uma fonte contínua, por exemplo, eu ia mexer nisso daqui e fazer essas medições entre os resistores, entre o resistor aqui, tá? Diferentemente da corrente elétrica, beleza? Então, esse aparelhinho é o amperímetro ou o voltímetro, ele é os dois dentro de um só, beleza? Vou fazer com vocês esse exemplo, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, ó. Quando o gerador de força eletromotriz de 12 volts é ligado a um resistor R de resistência 5,8 ohms, uma corrente elétrica I de intensidade 2 amperes a circula pelo circuito. Então, 2 amperes, o que vai acontecer? Eu tenho uma bateria aqui ligada a um resistor. O que uma bateria faz? Ela transforma energia química em energia elétrica, né? Através das reações químicas dela, ela consegue ter fazer uma transformação para a energia elétrica. Então, eu conecto aqui no polo positivo o resistor, passo o fio para cá e venho para o polo negativo. Isso daqui seria o que acontece na prática, né? Na realidade. O problema é que você descubra qual é a resistência interna desse gerador. Então, eu vou fazer o seguinte. Assim como eu já mostrei para vocês, né? Esse gerador, o que ele representa? Ó? Esse gerador aqui, essa bateria, ó, ele representa esse quadradinho, ó, tá? E dentro dessa bateria tem lá a força eletromotriz e a resistência interna dele. Então, eu vou fazer esse desenho desta forma aqui. Então, fazendo esse desenho, olha o que acontece, ó. Eu tenho isso aqui. Eu tenho o meu gerador, que é essa bateria, conectada ao resistor, que é esse daqui, beleza? O problema é que você descubra quanto vale a resistência interna. Eu mostrei para vocês agora que a corrente elétrica que circula aqui, né, essa corrente I, ela é igual à minha força eletromotriz, dividido pela resistência interna, mais o resistor. Eu sei cada coisa dessa daqui, tá? Eu só não sei o valor do Rzinho, mas eu sei o valor da corrente, eu sei o valor da força eletromotriz, eu sei o valor do R, né? Então, no próprio enunciado, ele disse para você que a força eletromotriz é 12 volts, então isso daqui vale 12. Ele foi ligado a um resistor de 5,8 ohms, então esse R vale 5,8 e a corrente é de 2 amperes. Então, vou só substituir, vai ficar assim. 2 igual a 12 dividido por R mais 5,8, tá? Todos os dados estavam lá. Pronto, eu quero descobrir o R, coloquei um parênteses aqui e vou passar tudo isso daqui multiplicando 2, beleza? Ficou 2 vezes o R mais 2 vezes o 5,8, tá? 2 vezes 5,8 é 11,6, tudo isso igual a 12. Isolo o R, vai passar 11,6 para o lado de cá, 12 menos 11,6 dá 0,4, passo 2 dividindo, vai ficar 0,4 dividido por 2, ou seja, 0,2 ohms, beleza? Então, resposta letra B. Então, para que eu consiga ter uma corrente de 2 amperes, significa que a resistência interna foi de 0,2 ohms, beleza? Vou fazer um com vocês agora do livro. Olha lá no livro de vocês, na página 123, tem esse exercício aqui, ó, número 5. Ele fala lá, ó, considere o circuito onde o voltímetro e o amperímetro são considerados ideais. Olha o que ele fez, ó, ele colocou o amperímetro, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que mede a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que vai passar por esses resistores e volta para cá, ó, vai passar por esse amperímetro, tá? Então, eu vou estar descobrindo, na verdade, a corrente total, tá? A corrente que vai passar por esse amperímetro é o chamado da corrente total. E a DDP aqui, ó, vamos adotar esse ponto aqui, ó, em comum. E esse ponto onde está o outro lado do voltímetro. Então, esse voltímetro está ligado aqui na extremidade e aqui nessa extremidade, beleza? Só que esse aqui é o meu gerador, né? Então, o meu gerador também está ligado nesse ponto e também está ligado no mesmo ponto. Então, quando eu for calcular esse voltímetro aqui, for calcular DDP sobre ele, eu vou estar calculando, na verdade, a DDP do meu gerador. Então, eu posso calcular a DDP do meu gerador usando isso aqui, ó, se eu quiser, tá? Então, a DDP que vai aparecer sobre esse cara é a mesma coisa que você vai fazer aqui, ó, porque a DDP nos extremos do gerador é isso daqui. É a mesma coisa aqui, ó, nos extremos desse gerador tá ligado lá o meu voltímetro.
como que eu vou fazer para descobrir a corrente, né? Porque o problema pede para você quais são as indicações do voltímetro e do amperímetro. Ele quer saber quanto vai valer o que vai aparecer aqui no voltímetro e no amperímetro. Então, vamos fazer o cálculo. O que eu vou fazer? Ó? Primeiro, para descobrir a corrente total, o que eu precisaria, né? A corrente que vai passar aqui é a corrente que eu vou obter através do meu gerador, dividido pela resistência interna, mais o meu Rzão. Mas aqui não tenho só um R, eu tenho 3 resistores. O que você vai fazer? Esse Rzão, na verdade, vai ser o resistor equivalente. Então, vamos descobrir quanto dá o resistor equivalente aqui e substituir esses 3 Rs por apenas um resistor, que é o resistor equivalente. Perceba que aqui tem um paralelo, tá? Paralelo entre dois R's, se eles forem iguais, você sabe que é a metade deles, né? Se você não lembra disso, só fazer a continha, ó. 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. Equaçãozinha dos resistores em paralelo. Resistor 1 vezes resistor 2 divididos por R1 mais R2. Vai ficar 36 sobre 12, que vai dar 3 ohms. Ok? Então, esses resistores, eu posso substituir os dois por apenas um que vale 3. Substituindo, vai ficar em série com esse, né? Vai ficar algo desse tipo, ó. Um aqui e outro aqui. Um com 6 e outro com 3. Entre 6 e 3, o resistor equivalente é uma série que vai dar 9, beleza? Então, esses 3 resistores eu posso substituir por apenas um que vale 9. Então, continuando, agora eu desenhei aquele circuito. Só que no lugar dos 3 resistores, eu vou colocar um resistor que vale 9 ohms. Agora sim eu posso fazer o cálculo da corrente elétrica. Ó. Corrente elétrica é o gerador dividido pelo meu Rzinho mais o meu resistor equivalente. Quanto que vai dar isso? Ó, se você substituir, vai ficar a força eletromotriz, que é 20, dividido pelo meu Rzinho, que é 1, mais o meu REC, que é 9. 20 dividido por 10, corrente elétrica igual a 2 amperes. Beleza? Então, a corrente elétrica que vai passar por esse amperímetro vale 2 amperes, né? Porque a corrente vai sair aqui, ó, polo positivo, a corrente vai sair desse resistor, por esse resistor, vai passar por esse resistor, né? Não vai sair do resistor. Vai sair do meu gerador, vai passar por esse resistor, vai chegar aqui, vai contornar e volta para cá. Então, a corrente que sai aqui tem que ser a mesma que voltou, tá? Por isso que a corrente que entra aqui é igual a essa, que dá 2 amperes. Mas e a DDP? A DDP aqui, ó, é a DDP do meu próprio gerador. A DDP do meu gerador eu posso calcular assim, U igual a força eletromotriz menos R vezes I. U igual 20 menos a resistência interna, que é 1, vezes a corrente, que é 2. Pronto. 20 menos 2 vezes 1 é 2. 20 menos 2, 18 volts. Ok? Então, resposta letra C. 2 amperes, 18 volts. Beleza, pessoal? É isso.